Boa noite mais uma vez. Obrigado, pessoal que estava dançando, obrigado, banda, obrigado, pessoal que serviu aqui, vocês são fantásticos e por isso que o culto de sábado agrada tantas pessoas como a gente pôde ver na dinâmica. Meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos, eu sou casado com a Caliana e sou muito feliz por isso, graças a Deus por isso. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o que Deus tem falado comigo nesse ano e sobre algo que eu tenho digerido há alguns anos, na verdade, e tenho tentado entender. Então, antes de tudo, o que eu estou falando aqui é a teoria do que Deus tem me dado na minha vida e não necessariamente a prática do que eu já tenho conseguido viver. É algo que eu tenho lutado, tenho batalhado e tenho me esforçado para conseguir colocar em prática na minha vida, mas ainda, como eu falei, nem tudo é prática. Como todo mundo está falando aqui, e como todo mundo sabe, a gente está no fim do ano, e por a gente estar no fim do ano, a gente começa a refletir. Cara, será que 2018 valeu a pena? Será que eu consegui fazer aquilo que eu planejei? Será que a dieta foi até o fim? Será que a minha faculdade eu consegui manter o ritmo que eu me propus no primeiro semestre? Será que eu consegui, sei lá, arranjar uma namorada, arranjar um namorado? Fazer aquilo que eu tinha planejado para fazer em 2018? Ou será que eu falhei um pouco, eu deixei algumas coisas para trás? E eu também fiquei pensando isso, e eu fiquei, cara, realmente é um momento de reflexão. Vale muito a pena a gente pensar no que a gente tem feito dos nossos dias e como a gente tem gastado essa vida que Deus deu para a gente viver. E essa vida que Deus confiou para que a gente pudesse estar vivendo. E eu pensei assim, cara, eu quero fazer o meu 2019... Eu quero fazer com que esse próximo ano que vai entrar vale a pena. Eu quero fazer valer a pena. E quando eu estava orando, eu estava colocando bastante diante de Deus isso, eu falei, nossa, eu preciso mesmo que 2019 seja um ano em que os meus dias, todos os dias, eu faça alguma coisa que vale a pena. E quando eu compartilhei com a Caliana essa palavra, quando eu compartilhei isso que estava no meu coração, a Cali virou para mim e falou assim, amor, nós não temos que fazer só o nosso 2019 valer a pena. A gente tem que fazer todos os anos da nossa vida valer a pena. Então, a palavra de hoje não é só sobre faça valer o seu 2019, faça planos para 2019. É faça planos para uma vida. Faça planos para que a nossa vida aqui nessa terra seja uma vida relevante. Faça planos para que quando você chegar no céu, quando você estiver nos seus últimos dias, você olhe para trás e fale assim, cara, eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida. Eu vivi dias em que eu viveria de novo. Eu vivi dias que eu glorifiquei o nome de Deus e eu vivi dias em que eu coloquei o propósito que Deus tinha para a minha vida no centro da vontade dEle. Eu vivi no centro da vontade dEle. E como eu falei, isso não é uma experiência que eu tenho tido 100% de êxito. Eu tenho dificuldade, eu tenho tentado colocar a minha vida no centro da vontade de Deus e viver o centro da vontade de Deus e viver o projeto de vida que Deus tem para mim. Mas, muitas vezes, eu me pego ansioso e fico assim, cara, eu sei que Deus tem algo para mim e eu quero viver isso ainda, mas se eu pudesse ver tudo, se eu pudesse ver até os meus últimos dias como seria, ia ser bem mais fácil. E então, como eu falei para vocês, eu ainda não consegui colocar isso na prática, mas eu tenho orado para que Deus se manifeste e mostre o que é uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso, a palavra de hoje, como eu falei, e como estava no título, é faça valer. E você? O que você tem feito da sua vida? Qual é o seu projeto de vida? O que move você? O que quando fala assim, cara, vai ter um evento domingo, 6 horas da manhã, na chuva. O que você vai falar assim, não, eu vou estar lá com certeza, porque isso é uma coisa que eu acredito. Eu vou estar lá com certeza porque isso é uma coisa que vai além de mim. Eu vou estar lá porque eu acredito na causa. Eu vou estar lá porque isso que eu faço por algo que é muito maior do que eu. É algo que eu quero que dure muito mais do que eu estou aqui nessa terra. E você? Qual é o seu projeto de vida? Qual é aquilo que te move? E eu vejo muitas pessoas que têm projetos de vida muito interessantes. Tem gente que tem projeto de vida por esporte, tem gente que tem projeto de vida por política, tem gente que tem projeto de vida, sei lá, por Rinodê. Eu já vi muita gente que o projeto de vida deles é crescer na escala do Rinodê e tem gastado tempo para isso e não tem se importado das críticas, não tem se importado de nada. Eu já vi gente que o projeto de vida dela é o dinheiro. Eu quero que os meus dias sejam visando o dinheiro. Eu já vi gente que o projeto de vida dela é encontrar felicidade no relacionamento. Não, custe o que custar. Eu posso perder a minha família, eu posso perder os meus amigos, eu posso perder até Deus. Mas
se o meu cônjuge, né, se a minha namorada, se o meu namorado estiver junto comigo, esse é o meu projeto de vida. E tem gente que o projeto de vida é glorificar o nome de Deus. Tem gente que os dias são gastos para que o nome de Deus seja glorificado. E o meu convite nessa noite é para que quando a gente sair daqui, a gente saia sabendo que a nossa vida, a partir de hoje, é vivida para a glória de Deus. Para que o nosso 2019 seja vivido para a glória de Deus. Daí não importa se a gente conseguiu a dieta, não importa se a gente conseguiu passar no concurso, terminar a faculdade, arranjar uma namorada. Se os nossos dias forem dias vividos para a glória e para glorificar o nome de Deus, aí sim vai ter valido a pena. Amém? Outra coisa que me fez parar para pensar, só para ver se estou conseguindo mexer aqui. Outra coisa que me fez parar para pensar bastante nisso, de projeto de vida e daquilo que nos move, foram as eleições que teve esse ano. Eu não sei quanto a vocês, e eu não vou entrar na política aqui, né, não vou defender lado A ou lado B, mas as pessoas, no geral, compraram a política, assim, e falaram, cara, eu defendo esse candidato, e você pode ficar muito bravo comigo, você pode me criticar, você pode deixar de ser meu amigo no Facebook, eu vi várias pessoas compartilhando, se você vota em fulano, me exclua do Facebook e tal. As pessoas não se importaram. O que as pessoas queriam falar é, eu acredito nesse candidato e eu vou votar nesse candidato. Não importa se você perca amizade por isso, não importa se eu vou ser xingado no Facebook por isso, qualquer coisa. E eu fiquei pensando, cara, as pessoas estão dando parte da vida, pelo menos, né? Estão dedicando algum tempo da vida dela por um partido político, por uma ideia política. E, mais uma vez, eu não estou desmerecendo isso. Eu acho que a gente tem que estar inteirado na política, a gente tem que reclamar, a gente tem que pedir, a gente tem que ser pessoas que defendam a justiça aqui no nosso país, mas eu fiquei pensando, cara, existe algo maior do que isso. Existe um Jesus que nos salvou. Isso vai muito além de partido político, isso vai muito além de quem vai ganhar as próximas eleições, de como vai ser o governo. Como eu falei, a nossa vida, se for para glorificar a Deus, se for entregue nas mãos de Deus, tudo pode ir para abaixo, tudo pode desabar. Se a gente tiver encontrado a vontade de Deus, que é glorificar o nome dele, isso vai valer a pena. E Paulo, ele tinha um projeto de vida. Paulo, ele sabia para o que ele foi criado, para o que ele foi chamado e no que ele gastaria os dias dele. Paulo, ele foi uma pessoa que perseguiu os cristãos, mas que depois que ele se converteu, ele gastou a vida dele em pregar para os gentios. E isso é muito interessante, porque se você perguntasse para Paulo assim, Paulo, e, sei lá, e a fome em Roma, e a saúde pública da cidade onde você está inserido, e, sei lá, o saneamento básico, ele ia falar assim, olha, isso não é comigo. O que eu fui chamado é para pregar para os gentios. O que eu fui chamado é para evangelizar, para que ele se torne uma oferta agradável a Deus. Então, eu vou ler com vocês Romanos 15, 17. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus, para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. E esse entra no primeiro ponto que eu queria falar com vocês nessa noite. Deus tem um projeto de vida para você. Como eu falei, às vezes você pode falar assim, eu não sei qual é o meu projeto de vida, acho que meu projeto de vida, sei lá, é viver meus dias aqui, sei lá, gastar o tempo assistindo uma TV, Netflix, qualquer coisa do tipo. Mas eu quero te falar, Deus tem um projeto específico para você. Não importa se você, sei lá, veio de uma gravidez não desejada, se você vê que nada dá certo para você, em que os seus planos em 2018 você olha e fala assim, caramba, tudo que eu plantei, eu não estou conseguindo colher nada. Deus tem um projeto de vida para você. E esse projeto vai muito além do que o que você pode ver. Esse projeto é um projeto que Deus, assim como Paulo fala, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus, é o que Deus vai fazer para vocês. Eu creio que a gente vai poder falar daqui a uns anos. Por causa da graça que Deus me deu, hoje eu sou uma professora que, para a graça de Deus. Por causa da graça de Deus, hoje eu sou um advogado. Por causa da graça de Deus, hoje eu sou uma arquiteta. Por causa da graça de Deus, hoje eu sou um engenheiro. Ou por causa da graça de Deus, hoje eu sou um vendedor.
ou por causa da graça de Deus, hoje eu sou um pai que cuida muito bem dos meus filhos. Então, tenham convicção disso. Deus tem um projeto específico para você. Deus te chamou e você não está aqui por acaso. Deus planejou a sua vida muito antes dos seus pais pensarem em namorar e se conhecerem. Deus sonhou com os seus dias, e Deus sonhou com cada detalhe da sua vida, e Deus sonhou com um projeto para cumprir na sua vida. Amém? Por causa disso, eu fiquei pensando assim, cara, como que eu posso viver os meus dias? E eu estava conversando com a Caliana também, quando a gente estava fazendo a palavra, e eu vi os meus cachorros, assim. Daí, a gente tem 2 cachorros, o Mike e a Phoebe. E eu vi, assim, para eles, eles são muito bonzinhos, eu gosto muito deles. Mas eles, teoricamente, até onde eu tenho visto, não têm um projeto de vida. Eles só nasceram, se alimentam, se divertem, se reproduzem, dormem. E eu fiquei pensando, cara, não foi para isso que Deus me criou. Deus não me criou para ser um animal, assim, um cachorrinho. Deus não me criou para ser um rato de laboratório, para que Ele me desse um emprego e, não, agora Deus, agora eu vou ficar aqui para o resto da minha vida e aqui eu vou ficar até eu morrer. Deus não me deu, sei lá, que nem eu falei, até o meu casamento, eu tenho certeza que o meu casamento aconteceu para a glória de Deus. Mas Deus não me deu o meu casamento simplesmente para que eu fique desfrutando desse casamento, Ele em si, Ele sendo fim nele mesmo. Deus me deu o meu casamento para que ele seja um meio que eu glorifique a Deus. Então, isso é muito sério. E eu fiquei pensando, cara, com todo o amor dos meus cachorros, eu não quero ser um cachorro para Deus. Eu não quero ser simplesmente aquela companhia que acompanhou e que se divertiu e que Ele me deu uma esposa e que Ele me deu alimentos e que Ele me deu lazer e só. E que quando acabar os meus dias eu olhe para trás e fale, não valeu a pena. Eu não tive relevância nenhuma nos dias que eu tive na Terra. Por isso, Paulo, quando termina, como eu estava falando de Paulo, quando ele termina a história dele, os últimos relatos que a gente tem, ele fala, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E a pergunta que eu te faço é, quando você chegar no céu e Deus olhar para você e falar assim, Renan, Gabriel, Bia, e aquele projeto que eu coloquei na sua mão? E aquilo que eu confiei que você faria? E aquilo que eu entreguei mesmo, aquele dom que eu coloquei na sua vida, aquele projeto, aquele propósito que eu coloquei para que você cumprisse? O que você fez com ele? E você vai poder falar assim, Deus, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e, principalmente, eu guardei a fé. Deus, aquilo que o Senhor me deu, eu fiz. Eu cumpri, eu não negociei e eu fiz para que o seu nome fosse glorificado. E eu fiquei pensando, cara, eu tenho 25 anos, como eu falei, e eu não sei se esses meus anos, se Deus me chamasse hoje, se Ele falasse, vem filho, se eu ia poder responder, Deus, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, aquilo eu consegui combater o bom combate, eu guardei a fé, eu consegui conquistar aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Eu talvez poderia falar, Deus, eu consegui um emprego, eu casei, eu tenho 2 cachorros, isso eu poderia falar. Mas é isso que a gente quer responder para Deus? Essa é a resposta que você quer dar para Deus quando Ele te perguntar o que você fez com o projeto de vida que Ele tem para você? O segundo ponto é, nosso propósito impacta a comunidade. Nosso projeto de vida precisa impactar a comunidade que a gente está inserido. Eu procurei na Bíblia, e eu posso ter procurado mal, e posso até estar lá, mas eu não vi Deus usar, ou Deus dar um sonho, um projeto, uma bênção, uma promessa para uma pessoa para que acabasse ali. Todas as coisas que Deus fez na Bíblia foram impactantes para a comunidade onde as pessoas estavam. Seja dando um filho para uma mulher, que aquele filho fosse se tornar um homem muito relevante, sendo a conversão de uma pessoa para que as pessoas pudessem testemunhar aquilo, seja a cura de uma pessoa para que as pessoas pudessem ver. E é a mesma coisa na nossa vida. Então, se você não sabe qual é o seu projeto de vida, eu queria te sugerir, já pode riscar que com certeza não é simplesmente ter uma casa, simplesmente ter um bom emprego. Essas coisas são válidas, a gente tem que buscar, mas esse não é o projeto que Deus tem para a nossa vida. Um projeto que Deus tem para a nossa vida vai com certeza impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Vai com certeza refletir para que as pessoas possam em nós enxergar a glória de Deus. Eu queria contar uma história que a gente participou há mais ou menos uns 15 anos, caramba, há uns 15 anos mesmo,
talvez uns 12 anos, de uma organização chamada Companhia da Graça. Cara, isso mudou a minha vida. Com certeza, isso transformou o entendimento que eu tinha de futuro, o entendimento que eu tinha daquilo que eu tinha vivido até os meus 13 anos. E realmente foi uma reviravolta naquilo que eu acreditava. E essa Companhia da Graça foi liderada por um casal. E esse casal acreditou muito na gente. Foi uma coisa impressionante. Como eu falei, a gente tinha 15, no máximo 16 anos. E aquele casal olhava para a gente e via em nós pessoas que poderiam mudar o mundo. A Companhia da Graça funcionava como se fosse uma ONG, depois ela até se tornou uma ONG mesmo, em que a gente ia para comunidades carentes e a gente levava lanche, a gente levava uma palavra, levava brincadeira e várias maneiras para que essas crianças pudessem conhecer a Jesus. E eu fico imaginando as pessoas olhando para esses líderes que estavam conduzindo a gente, eu imagino que as pessoas poderiam falar assim, cara, você está desperdiçando a sua vida, faça valer a sua vida, vai investir em coisa, com todo respeito, mas melhor do que criança de 13 anos. Porque criança de 13 anos não vai poder fazer muita coisa, criança de 13 anos vai para a escola, criança de 13 anos não tem carro. E eles acreditaram na gente. Eles vinham aqui, e eu me lembro de uma vez que a gente foi numa comunidade carente, e o líder da comunidade carente falou assim, oi, criançada, alguma coisa assim, né? Eu trouxe uns palhaços aqui para vocês se divertirem. Cara, para quê? Esse líder que liderava a gente deu uma bronca no cara, ele falou assim, eles não são palhaços, eles são ministros do Evangelho, eles vieram aqui para trazer a palavra de Deus, eles não são... Então, tipo assim, ele via muito mais do que crianças. E aquelas pessoas que estavam na Companhia da Graça, era o Guilherme, era o Vinícius, era a Tássia, era a Kali, era a Georgia, era o Gus. São pessoas que hoje estão aqui, são pessoas que pregam, o Gabriel... São pessoas que dão a vida aqui pelo ministério. E hoje, talvez, se as pessoas olhassem, iam falar para esse casal que liderava a gente, valeu a pena, né? É o Guilherme, é o Vinícius, valeu a pena você ter investido neles. Mas, naquele dia, o que as pessoas viam eram só crianças, mas eles puderam ver muito mais do que crianças. Como eu falei, eles puderam ver pessoas que impactariam aquelas comunidades onde eles estavam inseridos, e pessoas que transformaram mesmo. Eu posso falar para vocês que as vidas em que a gente compartilhou o Evangelho lá foram transformadas. As comunidades que a gente foi, foram transformadas e a gente conseguiu plantar pelo menos uma semente. Algumas a gente conseguiu, a Companhia da Graça no geral, conseguiu revolucionar, conseguiu proporcionar empregos para aquelas mulheres, em algumas menos, mas a gente conseguiu, eu tenho certeza, fazer a vontade de Deus. E, como eu falei, se alguém perguntasse para aquele casal que liderava a gente, valeu a pena? Está valendo a pena gastar? Com certeza estava. Eu tenho certeza que aquele casal pode falar, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Eu fiz o que Deus tinha planejado para os meus dias naquele tempo. Eu fiz com que a geração que eu pude impactasse a próxima geração. E eu sei que aquilo que eles plantaram não é uma coisa que vai terminar simplesmente aqui quando a gente foi chamado para o céu. Aquilo que eles plantaram vai dar fruto que é eterno. Vão ser vidas que foram impactadas e vão ser vidas que, com certeza, vão continuar impactando gerações, assim como a gente pode ver aqui no culto de sábado. E eu fiquei pensando, cara, eu quero viver o centro da vontade de Deus. Eu quero conseguir desfrutar disso e eu quero conseguir olhar para trás e falar, eu consegui investir no que valia a pena. Eu consegui fazer valer a pena. Eu consegui com que o meu projeto de vida fosse algo que valesse a pena. E só um pouquinho. O terceiro ponto é não desista do seu propósito. Só um pouquinho. Beleza. Eu queria contar uma outra história de um cara chamado William Wilberforce. Se eu estiver falando errado o nome dele, alguém conhecer, pode me corrigir. Mas ele foi um cara muito rico, nasceu numa família muito rica, na nobreza britânica, e ele entrou para a política, ele entrou com os próprios recursos, ele não foi financiado por ninguém, para que ele pudesse ser independente, e uma das maiores causas que ele gastou a vida dele foi para a abolição da escravidão. E eu pesquisei vários lugares, assim, sem colocar o nome dele, colocando assim, fim da escravidão na Inglaterra. E todos os sites que eu pesquisei citavam ele e citavam que o que ele fez foi de uma maneira cristã. Foi de uma maneira em que ele colocou Deus em primeiro lugar e ele conseguiu colher frutos e ele conseguiu restaurar aquela comunidade onde ele estava.
Então, um pouco do tópico anterior, e entrando nesse tópico também, ele conseguiu impactar aquela comunidade onde ele estava inserido. E eu li depois que, graças ao que ele fez, a escravidão na Inglaterra acabou. E uma coisa interessante, acabou a escravidão, foi assinado lá para que não houvesse mais escravidão, e 3 dias depois ele morreu. E eu fiquei pensando, cara, o cara gastou a vida inteira dele nisso, e ele conseguiu ver a conclusão daquele projeto que ele tinha. Que oportunidade, né? Que presente. E, por causa disso que ele fez, por causa desse projeto de vida dele, a Inglaterra pressionou Portugal, e Portugal, consequentemente, também exerceu uma pressão no Brasil, e também, por causa disso, anos depois, eu sei, a escravidão aqui no Brasil acabou. Então, ele podia parar para pensar, cara, eu nasci numa família nobre, eu sou um cara rico, eu já entrei na política, eu já tenho poder. Para que eu vou gastar os meus dias correndo atrás de outras pessoas? Para que eu vou querer impactar outras comunidades? Por que eu não gasto os meus dias simplesmente fazendo aquilo que eu quero? Não tem nada de errado. Às vezes, ele poderia só comprar uma casa, fazer uma piscina legal, sei lá, ter os filhos dele. Nada de errado nisso. Mas ele preferiu viver o projeto de vida que Deus tinha para ele. E, por causa disso, a gente tem reflexo da vida dele até hoje no nosso país. E o terceiro ponto é não desista do seu propósito. Então, só para a gente relembrar, o primeiro é, Deus tem um propósito de vida ou um projeto de vida para você. O nosso propósito ou projeto impacta a comunidade e não desista do seu propósito. Isso é muito sério. Como eu falei para vocês, eu dei exemplo da Companhia da Graça, que graças a esse casal não ter desistido do propósito deles, aquelas comunidades foram impactadas e aquelas comunidades receberam Jesus, eu creio que elas receberam Jesus, e graças ao propósito que eles não desistiram, a gente tem, como eu falei, frutos da Companhia da Graça aqui com a gente. E, cara, com certeza não foram dias fáceis só. Com certeza teve dias que eles pensaram em desistir. Tiveram dias em que eles olharam para trás e falaram assim, cara, será que está valendo a pena? Será que está tendo fruto? Mas eles permaneceram no propósito. Outra coisa, o William, que eu compartilhei com vocês, ele também, com certeza, cara, imagina, acabar com a escravidão no país. É um projeto muito grande. E é um projeto que, com certeza, enfrentou barreiras, enfrentou dificuldade, mas ele não desistiu. Cara, imagina se ele tivesse desistido. As coisas poderiam estar um pouco diferentes. É claro que, hora ou outra, as coisas teriam acontecido, mas ele não teria feito parte disso e as coisas poderiam estar um pouco diferentes. E Paulo também, Paulo não desistiu. Paulo teve muita tribulação, Paulo teve muita dificuldade, Paulo enfrentou o medo, Paulo enfrentou a solidão, e ele não se abalou. Ele não se abalou, ele permaneceu. Ele falou, esse é o meu chamado. E, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, para que o propósito que Deus tem na minha vida seja cumprido. E outra coisa, que é esse texto aqui, é Jesus. Cara, Jesus tinha um propósito de vida, que era trazer redenção para a gente. Jesus tinha um projeto de vida que não era nem um pouco fácil. Com certeza, não foi uma coisa tranquila de se fazer. Mas ele fez por amor. E agora, imagina você, se Jesus tivesse desistido. Imagina você, se Jesus tivesse falado, não, isso aqui é muito complicado, isso aqui... Aonde a gente estaria agora? Qual seria o futuro que a gente teria? Aí sim, aqui eu posso falar, desses outros exemplos, talvez, com certeza, né, Deus teria dado um outro jeito. Mas e aqui? Jesus deu a vida por nós para que a gente fosse livre. Assim como a gente canta aqui, assim como a gente sempre adora, e a gente precisa fazer isso mesmo, foi graças a Jesus. Se não fosse por Jesus, aonde a gente estaria hoje? Se Jesus tivesse olhado para trás e falado assim, cara, eu estou com medo, está muito difícil, vai ser muita dor, vai ser muito pecado em cima de mim, eu sou uma pessoa santa que não fez nada. Onde a gente estaria agora? E eu estou dando esses exemplos para que você não desista dos seus propósitos também. Porque, como eu falei, não vai ser fácil, a vida não é fácil. A gente enfrenta diversas dificuldades, a gente enfrenta diversos obstáculos, a gente enfrenta a acomodação, várias coisas, o medo, que nos fazem paralisar. Várias coisas que nos afastam do propósito de Deus. Mas se Jesus, se você não se convenceu pelos exemplos que eu dei, se Jesus, que era o cara que não merecia condenação nenhuma, que era o cara que merecia só, e é o que merece, só exaltação, se ele cumpriu o propósito, para que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus,
eu não tenho direito de abrir mão do meu propósito. Eu não tenho direito de falar, Deus, isso é maior do que eu. Deus, eu não vou conseguir, os dias tão pesados, os dias tão difíceis. Se Jesus, que como eu falei, é o cara que... É o cara, né? O que falar de Jesus? Cumpriu a vontade de Deus, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, a gente não pode desistir. A gente não pode abrir mão daquilo que Deus colocou e confiou nas nossas vidas. E isso, como eu falei, a nossa palavra não é só para 2019, mas vale para 2019 também. Se você tentou fazer a dieta, não conseguiu, permaneça. Se você tentou estudar e pegou DP, acontece, permaneça. Se você quis criar com uma companhia da graça, criar uma ONG para impactar, e até agora não deu certo, mas esse projeto, esse sonho ainda está no seu coração, permaneça. Se Deus colocou no seu coração que você vai liderar uma célula e que você vai impactar vidas, permaneça. Se Deus colocou no seu coração que você vai ser um juiz, um médico, ou vai ser um empresário, ou qualquer coisa, todas as outras profissões, se Deus colocou isso no seu coração, permaneça. Não desista, você não está sozinho. Como eu falei, e esse foi o primeiro tópico, porque é o que a gente precisa entender. Deus que tem o projeto de vida para a gente. Esse projeto não é seu. Apesar das dificuldades e apesar de parecer que você pode estar sozinho, Deus está continuamente com você, e a mão de Deus está sobre a sua cabeça. Então, permaneça acreditando naquilo que Deus tem para você em 2019. Permaneça acreditando que aquilo que Ele talvez ainda, aquilo que você não viu está concluído em 2018. Permaneça crendo que a gente tem um Deus que pode, com certeza, cumprir em 2019. E o quarto tópico é, nosso propósito principal é glorificar a Deus. Jesus não pode ser o meio. Se você veio aqui porque você está orando pela sua família, por uma cura, isso é válido, eu não estou desmerecendo isso. Mas se você veio aqui porque você quer um emprego, isso é válido também. Mas Jesus, Ele não é o meio. Não é Jesus que vai te fazer simplesmente alcançar o seu emprego. Jesus não é o passo, a estrada que você pega para chegar até o fim. O nosso propósito é a estrada que a gente pega para glorificar o nome de Deus. Jesus na nossa vida não pode ser o meio que a gente utiliza para satisfazer os nossos desejos e os nossos prazeres. Jesus precisa ser o fim. Então, quer você, sei lá, qualquer coisa, quer você seja um vendedor, quer você seja um médico, um arquiteto, quer você dê aula, quer você seja um administrador, qualquer coisa, isso precisa glorificar o nome de Deus. Não se preocupe, então, se você vai simplesmente fazer isso bem feito. Se você estiver no centro da vontade de Deus, e se todas as coisas da sua vida apontarem para Jesus, você está vivendo uma vida que vale a pena. Você está fazendo valer a pena o seu 2019, o seu 2020, e assim continuamente. E isso é muito sério. Eu queria compartilhar mais uma história com vocês, que eu estava conversando com a Kali, e ela estava me falando de uma manicure, que ela falou assim, cara, eu quero muito ser usado por Deus, eu quero que Deus trabalhe na minha vida, e eu quero, de alguma maneira, desenvolver um projeto de Deus para a minha vida. E ela falou assim, cara, mas eu estou fazendo a unha, eu não tenho como, assim, eu não sou uma pastora, eu não sou uma missionária, eu não canto no louvor. Naquele momento ela falou, cara, como eu posso ser usado por Deus? Como eu posso fazer para que a minha vida impacte a minha comunidade, e principalmente para que a minha vida aponte para a glória de Deus? E ela decidiu que todas as vezes em que ela estivesse pintando as unhas, ela iria orar pelas pessoas, e ela iria interceder para que aquela mulher que estivesse ali pudesse conhecer Jesus. E, além disso, ela, por saber que, às vezes, o salão é um ambiente seguro, em que as mulheres se abrem, ela falou, sempre que as mulheres forem se abrir comigo, eu vou ser instrumento de Deus para que as vidas delas possam ser impactadas. E ela, com aquilo, talvez a gente possa olhar e falar assim, ela está só fazendo a unha da pessoa, ela ainda, talvez não vá fazer uma mudança no mundo. Mas, cara, com certeza, às vezes, então, você é o cara que está chamando as crianças do Cia da Graça de palhaço. Você ainda não viu que ela é uma ministra da glória de Deus. E é assim na nossa vida também. Às vezes você fala assim, eu no meu emprego, eu não mexo com pessoas, eu mexo com sistemas. Cara, ora que Deus vai te dar uma maneira de você ser usado. Às vezes eu estou numa escola, eu ainda não tenho como, os meus amigos não me ouvem. Ora, Deus vai dar uma maneira de você ser usado. E
Deus vai dar uma maneira de que os seus dias sejam dias que apontem para Jesus. Sejam dias em que você olha e fala assim, cara, esses dias valeram a pena, não porque eu comprei coisas, não porque eu adquiri amigos ou comecei um relacionamento simplesmente. Foram dias que valeram a pena, porque o nome de Deus foi glorificado. John Piper fala que a gente precisa ser como um telescópio, não como um microscópio. Que o microscópio ele pega coisas que são minúsculas e fazem com que a gente consiga ter noção de como ela é. Né? A gente pega um negócio que a gente quase não conseguiria ver e com o microscópio a gente consegue ver. O telescópio é diferente. Ele pega uma coisa que é imensa, mas que a gente não consegue ter noção, porque é muito grande ou porque está muito distante da gente, e a gente consegue ver e falar assim, caramba, esse é o tamanho. Caramba, é isso, aquilo, aquela pontinha ali que a gente está vendo, aquele pinguinho de luz, é uma estrela, é um planeta, sei lá, tem tanta coisa que a gente consegue ver. E tem que ser assim na nossa vida. As pessoas, quando orarem para você, Felipe, tem que olhar e falar assim, caramba, essa é a glória de Deus. Caramba, isso é desse Deus que eles têm falado. É um Deus que vai muito além de religião. É um Deus que vai muito além de bênçãos, de promessas. Caramba, essa é a glória de Deus. Eu consigo, através da vida do Luan, enxergar a glória, o tamanho da magnitude que é a glória de Deus. Filipenses 1:20 diz, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo será engrandecido pelo meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quer pelas minhas bênçãos, quer pelas minhas derrotas. Quer pelas minhas conquistas, quer pelos meus fracassos. Cristo será engrandecido pelo meu nome. Cristo precisa ser engrandecido quando as pessoas olharem para você. Quando as pessoas olharem na sua vida, elas precisam ver um Deus muito maior do que aquilo que elas acreditam. Elas precisam ser impactadas pela grandeza de Cristo através da sua vida, assim como Paulo fala em Filipenses. Filipenses 3, 7-9 diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Para ganhar a Cristo e para viver Cristo, Paulo considera todas as coisas como esterco. Paulo considera todas as outras coisas como desprezíveis. Por isso que eu falei para vocês, a gente precisa fazer as metas para 2019. A gente precisa, é legal a gente planejar, é uma ferramenta que nos auxilia a alcançar aquilo que a gente planejou. Mas todas essas coisas que a gente planejar são como esterco. O que vale é uma vida que glorifica a Deus. Então, se você terminar o seu ano de 2019, estiver aqui no último culto de sábado de 2019, e falar assim, cara, o que eu consigo ticar? E você não tiver ticado nada na sua lista, mas você tiver ticado, os meus dias glorificaram o nome de Deus, você pode falar para todo mundo que o seu 2019 valeu a pena, e que você fez o seu 2019 valer a pena. Susanna Wesley foi uma mulher que era mãe de 19 crianças. Como eu falei para vocês, eu tenho 2 cachorros e eu não consigo cuidar direito deles. 19 crianças. Essa mulher, com certeza, tinha um projeto de vida muito impactante. E, às vezes, você pode estar pensando, cara, qual é o meu projeto de vida? Será que eu vou acabar com a fome na África? Será que eu vou ser o novo presidente da ONU? Será que uma coisa que até pode, eu creio que Deus pode levantar aqui homens e mulheres que vão se estabelecer em grandes postos e que vão fazer com que a justiça de Deus seja estabelecida na terra. Mas não necessariamente. Susanna Wesley, o projeto de vida que Deus tinha para ela era ser mãe. E era ser mãe de 19 crianças. Cara, uma mulher que é mãe de 19 crianças, provavelmente não tem tempo de ir na África acabar com a fome. Provavelmente não tem tempo de abrir uma companhia da graça. Porque ela era mãe de 19 crianças. Mas ela cumpriu tão bem o propósito que Deus tinha para a vida dela, e ela cumpriu com tanta obediência àquilo que Deus colocou na vida dela, que ela foi mãe de John Wesley, que foi um dos maiores evangelistas que a Inglaterra já teve, que revolucionou a Inglaterra e todo o evangelho que tem por lá.
e foi mãe de Charles Wesley, que escreve músicas que a gente cantou no Natal até aqui, uma das músicas que ele escreveu. Então, e só para vocês terem noção, eles são de mais ou menos 1700 e alguma coisa. Então, cara, às vezes você poderia olhar para ela e falar assim, cara, você não tem um projeto, você é mãe só. Mas, cara, que honra que ela teve de ser mãe, porque foi aquele projeto que Deus tinha para ela. Que honra que ela teve de cumprir a soberana vontade de Deus para a vida dela e trilhar os dias que Deus tinha sonhado para ela, para que ela pudesse colher frutos e para que a gente pudesse colher frutos até hoje disso que ela viveu. Nós já estamos chegando no final e se a banda quiser subir, pode subir, por favor. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. A palavra de Deus fala que, em Salmos, ensina-me a contar os meus dias até que eu atinja um coração sábio. Ensina-me a usar dos meus dias para que eu atinja um coração sábio. Você tem usado dos seus dias para ser uma pessoa sábia, para ser uma pessoa que cumpre a vontade de Deus? Ou você tem usado os seus dias simplesmente para arrecadar bens e acumular riquezas aqui nessa terra? Eu queria ler uma parábola que está em Lucas. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muitos bens. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derramar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Descanse, coma, beba e alegre-se. Nada de errado, tudo tranquilo. Mas Deus responde. Insensato, em outras versões fala tolo. É nesta noite mesmo que a sua vida será exigida. Então, quem ficará com tudo o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Como eu falei, se Deus te chamar nessa noite, e se Deus te falar, meu filho, vem para cá que eu quero você perto de mim. Você vai ter a cara de pau de falar para Deus assim, Deus, eu juntei para que eu pudesse comer, beber e descansar. Eu estava lá esperando o Senhor me chamar. Chamou, estou aqui. É isso que você vai querer responder? Ou você vai querer responder como Paulo? Que você cumpriu aquele propósito que Deus tinha para a sua vida e você conseguiu estabelecer aquilo que Ele tinha. Eu queria ler um texto com vocês e para que vocês refletissem. Vocês podem acompanhar comigo se ficar mais fácil a leitura, ok? A pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é essa. Se você pudesse ter o paraíso sem doença e com todos os amigos que já teve na terra, e todas as comidas das quais gosta, e todas as atividades de lazer que aprecia, e todas as belezas naturais que contemplou, todos os prazeres físicos que experimentou, nenhum conflito humano ou desastre natural, você se satisfaria com tudo isso caso Cristo não estivesse presente nesse paraíso? Cara, é sério isso, né? E a primeira vez que eu li isso, eu falei, cara, é claro que eu não me satisfaria. Deus é a minha vida, Deus é o que faz os meus dias valerem a pena. E eu pensei, cara, mas a minha vida não tem Cristo. Eu tenho buscado todas essas coisas que ele falou ali, que não tem nada de errado, mas sem Cristo. Se as pessoas olharem para a minha vida, o meu foco tem sido todas essas coisas. Então, hoje, isso me doeu muito, mas eu tive que ser sincero. Hoje, a minha vida é muito mais dedicada em buscar essas coisas e depois Cristo. Com certeza depois Cristo. Se eu tiver que preferenciar, se eu tiver que colocar como prioridade as coisas desse mundo, hoje eu colocaria. E eu comecei a orar e falei, Deus, uma vida com todas essas coisas, sem o Senhor, não é uma vida que vale a pena. Uma vida com todas essas coisas, em que o Senhor seja ausente, com certeza vai ser uma vida triste.
Deus não é intruso, não é que Ele olha para você e fala assim, puxa, o PP vai curtir todas essas coisas sem mim. Não, não é isso. Ele quer estar na nossa vida porque essa é a única maneira. A gente glorificando a Deus é a única maneira de viver uma vida que vale a pena. Se você tiver tudo que esse mundo proporciona, mas se você não tiver Cristo, você é um fracassado. E se você não tiver nada que esse mundo proporciona, mas você tiver Cristo, você é bem-aventurado, a sua vida valeu a pena. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé, a virem aqui para frente, se você quer consagrar o seu 2019, o seu 2020, consagrar a sua vida diante de Deus. Assim como eu falei, a gente precisa ter uma vida que aponte para Jesus. A gente precisa ter uma vida que seja uma vida que vale a pena ser vivida. A gente precisa ter uma vida em que as pessoas olhem para a gente e falem assim, cara, os dias desse menino são loucos. Ele está perdendo a vida dele. Ele está desperdiçando os melhores dias dele. Mas no nosso coração a gente vai saber, a gente vai olhar e falar assim, eu gastei os meus dias fazendo a vontade de Deus. Se o mundo olha para a gente e a gente está muito parecido com o mundo, tem alguma coisa de errado. As nossas atitudes e a nossa vida precisa destoar. A gente precisa parecer como louco. Pessoas que realmente estão perdendo a vida. Pessoas que estão usando os melhores dias para gastar na igreja. Pessoas que estão usando os melhores dias para buscar a palavra de Deus, para orar, para buscar a vontade daquilo que Ele tem para a gente. O meu convite, o meu desejo é para que quando a gente chegue no céu e Deus pergunte, cara, o que você fez com aquilo que eu te dei, aquilo que eu confiei nas suas mãos? Eu quero responder, Deus, eu fiz o melhor que eu pude. Eu vivi os dias, Deus, entregues no seu altar, e eu fiz de tudo para que o seu nome fosse glorificado. Invistam em frutos que são eternos. Invistam em frutos que vão muito além dessa terra. Invistam em frutos em que você vai levar para a eternidade. Qual é o impacto daquilo que você tem vivido? Você tem se importado simplesmente com você, com seus amigos e com a sua família? Ou você tem tentado viver algo que é maior do que você? Algo que não cabe dentro de você? Algo que você fala, eu quero morrer, mas eu quero ver se cumprir isso que o Senhor tem para mim? Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do seu altar, Deus. Eu quero colocar os nossos corações diante de ti, Deus. Deus, uma vida sem o Senhor não é uma vida que vale a pena ser vivida, Deus. Deus, nós abrimos mão de tudo que for dessa terra, se for para vir sem o Senhor, Deus. Nós queremos viver uma vida em que o Senhor faça parte, Deus. Nós queremos viver uma vida em que o Senhor esteja por inteiro dentro, Deus. Nós não queremos viver uma vida onde o Senhor seja o atalho para a gente chegar no que a gente quer, Deus. Nós queremos viver uma vida em que aponte para o propósito, Deus, que é glorificar o seu nome, e que é fazer do seu nome engrandecido, Deus, e que é fazer de Cristo conhecido, Deus. Deus, eu sei, Deus, que nós buscaremos outras coisas, casas, carros e, sei lá, viagens, essas coisas. Mas, Deus, nada disso, Deus, se for para vir ser acompanhado do Senhor, não valerá a pena, Deus. Nós queremos uma vida totalmente entregue ao seu altar, Deus. Uma vida totalmente consagrada, Deus. E que os nossos dias, Deus, que quando a gente olhar, quando a gente estiver nos nossos últimos dias, Deus, que a gente olhe e fale, valeu a pena. Valeu a pena porque eu vivi no centro da vontade daquilo que Deus tinha para minha vida. Em nome de Jesus. Amém.
Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aplauda o Senhor Jesus por essa noite, por aquilo que Ele ministrou aos nossos corações. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um culto de sábado e nós queremos agradecer a visita e a presença de vocês. Que vocês possam sair agora por essa porta e fazer valer a pena cada um dos dias. Que os propósitos de Deus possam se cumprir na sua vida. E que vocês sejam abençoados em tudo aquilo que vocês se propuserem a fazer. Amém? Vamos orar agradecendo? Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse louvor maravilhoso, por essa palavra, Deus, revigorante. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos deu propósito, Deus, e porque o Senhor vai revelar aos nossos corações, dia após dia, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, de nada vai ser válido nenhuma das nossas conquistas, se o Senhor não estiver conosco. Que cada um dos nossos dias possam ser gastos na Tua presença, Deus. E que no final dos nossos dias nós possamos chegar e dizer que combatemos o bom combate, Deus. Guardamos a nossa fé e agradamos o Teu coração. Nos leva mesmo na Tua paz, Deus. Nos guarda mesmo durante o decorrer desses últimos dias, Deus, e que o nosso ano de 2019 nós possamos estar aqui, ainda mais avivados, Deus, mais realiançados com o Senhor, Deus, e prontos para cumprir o Teu chamado. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo, amém. Vai na paz do Senhor Jesus, bom final de sábado, bom final de ano e até 2019, pessoal. Em Ti